Pessoal, o que é liderança para você? Para um pouquinho, pensa um pouquinho, eu não sei se você já refletiu um pouco dessa palavra que todo mundo fala, tem que ter liderança, tem que exercer liderança, mas o que é liderança para você? Então vamos imaginar o seguinte, nós como supervisores, como coordenadores, gerentes, líderes, nós temos um destino para chegar. A empresa sempre nos dá um destino, uma necessidade que a gente precisa atingir um determinado objetivo, uma determinada meta. Agora, isso é o destino. E para que a gente possa chegar nesse destino, a gente tem máquinas para operar, a gente tem um monte de material para poder administrar muito bem no dia a dia, a gente tem ferramentas, a gente tem um monte de processo, método, a gente tem um sistema de medição. E quem que está por trás dessas coisas todas, pessoal? Quem está por trás dessas coisas todas são as pessoas, ok? São as pessoas que trabalham no dia a dia para que a transformação desses materiais cheguem até o destino e a gente consiga entregar para o cliente o que a empresa deseja, o que o cliente deseja. Então, o que acontece? A liderança, ela precisa apontar a direção para que essas pessoas possam caminhar na direção do destino. E quando a liderança ela tem um processo de comunicação que a gente chama de assertivo, ela começa a exercer a liderança. Eu exerço liderança a partir do momento que eu começo a interagir com as pessoas. A partir do momento que eu começo a ter contato com as pessoas, olho no olho, eu começo a interagir. E a comunicação tem que ser assertiva. E o que é comunicação assertiva, pessoal? Comunicação assertiva é aquela comunicação em que eu levo a mensagem aonde eu preciso chegar, que é uma necessidade que a empresa nos dá, mas também eu levo em consideração as expectativas das pessoas. As pessoas elas têm sentimentos, muitas vezes elas têm preocupações em relação àquela determinada atividade, elas se sentem de tal forma sobrecarregadas, então elas têm que estar mais envolvidas nesse processo, no sentido de estarem participando. Então, quando eu me comunico de forma assertiva, eu faço com que eu atenda as necessidades que a empresa tem, as expectativas que a empresa tem, mas também eu ouço as pessoas como uma forma de tentar chegar nesse destino. Quando eu uno esse processo de comunicação assertiva com algumas ferramentas de gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de processos, gestão da manutenção, gestão do ambiente de trabalho, coisa simples, pessoal. Eu consigo um efeito que é um impulsionamento das pessoas em relação à meta. O impulsionamento das pessoas por se sentirem importantes, se sentirem envolvidas e fazendo com que elas se preocupem com o objetivo comum na qual eu direcionei a equipe. Esse processo, pessoal, a liderança é um processo e ele precisa ser construído, é o que a gente chama de liderança. Essa combinação, esse balanceamento de algo que é lógico, é racional, que é uma necessidade de se atingir um objetivo, mas levando em consideração as expectativas que as pessoas têm no meio desse processo. Quando eu balanceio essas duas expectativas, eu estou exercendo a minha capacidade de liderança. Quando as pessoas se sentem incluídas, se sentem importantes nesse processo, se sentem consultadas e eu caminho junto com elas, a liderança ela está completa. Nós chamamos que isso é a arte da liderança, de balancear uma expectativa que é racional, lógica, uma necessidade de se atingir um objetivo, mas levando em conta também a expectativa das pessoas. O Stephen Covey, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, um dos hábitos que ele comenta, um dos 7 hábitos é o que é? Relação ganha-ganha. As pessoas têm que se sentirem que estão ganhando alguma coisa, estão ganhando experiência, estão ganhando uma participação, elas estão se sentindo incluídas, elas sentem que nessa direção a gente caminha junto. Eu sempre lembro de uma afirmação, de um ditado que eu aprendi, que
Eu sozinho vou mais rápido, mas eu acompanhado, eu em comunidade, eu vou mais longe. E o objetivo do supervisor da liderança, o que é? É ir mais longe. Então, esse processo é chamado liderança, que a gente acabou de explicar.